Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. 8 razões por que nós pentecostais acreditamos na atualidade da cura divina. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos ajude na ministração desta mensagem. Amém. Nós, pentecostais, genuinamente bíblicos, acreditamos que o Senhor Jesus Cristo continua a curar os enfermos ainda hoje. Logo, os milagres efetuados por Deus através de sua igreja, no poder do Espírito Santo, não se limitaram aos atos dos apóstolos. Nas instruções finais aos seus discípulos, ordenou-lhes nosso Senhor: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Tendo como líquida e certa a atualidade bíblica da cura divina, apresentarei 8 razões porque nós, pentecostais genuinamente bíblicos, acreditamos firmemente nesta promessa que fez o Senhor Jesus Cristo pouco antes de ser assunto ao céu. Primeira razão. Nós acreditamos firmemente na atualidade da cura divina, autenticamente bíblica, porque Deus é o Criador do ser humano. Portanto, sabe Ele singularmente como funciona o nosso corpo, porquanto o fez, conforme o relato histórico e literal da Bíblia Sagrada. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo, acha-se a marca indelével e eterna de nosso amoroso Criador. Made by God. Feito por Deus. Além de saber perfeitamente como funciona o nosso corpo, sabe Deus também como a nossa mente trabalha, segundo indaga Ele mesmo ao paciente Jó. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu o entendimento? Jó capítulo 38 e versículo 36. Sendo Deus, pois, um Criador responsável, entregou-nos um manual, a Bíblia Sagrada, para que cuidemos bem de nosso ser. Neste manual, que é a sua inspirada, inerrante e infalível palavra, encontramos esta recomendação que nos garantirá o perfeito funcionamento de nossa constituição psicossomática. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. Declaramos, portanto, que a promessa da cura divina não é somente bíblica,
mas igualmente atual, porque o Deus que nos criou, sendo amoroso, proveu-nos este maravilhoso recurso, a fim de curar-nos extraordinária e sobrenaturalmente, em nome de Jesus, o médico dos médicos. Segunda razão. Nós acreditamos firmemente na atualidade da cura divina, autenticamente bíblica, porque Deus, além de haver-nos criado, conhece singularmente a nossa estrutura de conformidade com as palavras de Davi. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103 e versículo 14. Logo, tem ele condições de ministrar-nos perfeita cura, porquanto sabe como estão nossos sistemas circulatório, respiratório e digestivo. Declaramos, por conseguinte, que a promessa da cura divina não é somente bíblica, mas igualmente atual, porque o Deus que nos criou conhece perfeitissimamente a nossa estrutura espiritual, psicológica e física, a fim de curar-nos extraordinária e sobrenaturalmente, em nome de Jesus Cristo, o médico dos médicos. Terceira razão. Nós acreditamos firmemente na atualidade da cura divina, autenticamente bíblica, porque Deus, além de haver-nos criado e conhecer-nos perfeitamente a estrutura, mantém em seus livros um cuidadoso histórico clínico de cada um de nós, conforme registra Davi. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, do versículo 13 ao 16. Declaramos, pois, que a promessa da cura divina não é somente bíblica, mas igualmente atual, porque Deus, além de haver-nos criado e conhecer-nos perfeitamente, mantém em seus livros um rigoroso e pormenorizado relato clínico de cada um de nós. Quando, pois, falham a anamnese, o relato do paciente e o prontuário médico, o Pai Celeste conta com todas as informações necessárias acerca de nossa alma, corpo e mente para curar-nos extraordinária e sobrenaturalmente, em nome de Jesus Cristo, o médico dos médicos. Quarta razão. Nós acreditamos firmemente na atualidade da cura divina, autenticamente bíblica, porque Deus foi quem realizou a primeira cirurgia da história da medicina, segundo o relato do profeta Moisés. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Embora a narrativa, histórica e literal seja curta, a cirurgia efetuada pelo Senhor foi altamente complexa. Envolveu anestesia, o sono pesado sobre Adão, a incisão em seu peito, seguida da explantação de uma de suas costelas,
e, finalmente, um procedimento plástico: o encerramento de carne no lugar da costela extraída. Ato contínuo, o Senhor, a partir da costela tomada ao homem, formou a mulher. Temos agora uma perfeita engenharia genética. O resultado da intervenção divina não foi um clone, mas um ser semelhante ao homem, conforme declara muito satisfeito Adão. E disse Adão: Este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2 e versículo 23. Declaramos, pois, que a promessa da cura divina não é somente bíblica, mas igualmente atual, porque Deus sabe como operar o nosso corpo e a nossa mente. Portanto, Ele nos cura extraordinária e sobrenaturalmente, em nome de Jesus Cristo, o médico dos médicos. Quinta razão: nós acreditamos firmemente na atualidade da cura divina, autenticamente bíblica, porque Deus, à semelhança do que fizera nos dias dos santos profetas e apóstolos, continua a curar os enfermos, restabelecendo-os plenamente, segundo registra Lucas, o médico amado. E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Atos capítulo 3, do versículo 12 ao 16. Declaramos, pois, que a promessa da cura divina não é somente bíblica, mas igualmente atual. Portanto, ele nos cura extraordinária, sobrenatural, plenamente, dando-nos perfeita saúde, em nome de Jesus, o médico dos médicos. Sexta razão: nós acreditamos firmemente na atualidade da cura divina, autenticamente bíblica. No entanto, não podemos ignorar este fato muito importante. Preste atenção. Embora Deus cure todas as enfermidades, não cura todos os enfermos, porquanto o seu plano redentor em Jesus Cristo visa, acima de tudo, a nossa salvação eterna. 2 Pedro capítulo 3 e versículo 9. Vejamos dois casos bastante ilustrativos. A alma do rei Davi, em profunda gratidão, bendiz ao Senhor por curar-lhe todas as enfermidades. Salmo 103 e versículo 3. Outra, porém, foi a experiência do profeta Eliseu. Conquanto homem santo e piedoso do Senhor, ao adoecer gravemente, não foi curado, conforme registra o santo cronista. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. 2 Reis capítulo 13
e versículo 14. Declaramos, pois, que a promessa da cura divina não é somente bíblica, mas igualmente atual. Contudo, estamos cientes de que o Pai Celeste, em sua soberania e inexplicável amor, conquanto possa curar todas as nossas enfermidades, não curará a todos os enfermos. E nem por isso Jesus Cristo perderá a sua credibilidade, porquanto Ele é e sempre será o médico dos médicos. Aleluia. Sétima razão. Nós acreditamos firmemente na atualidade da cura divina, autenticamente bíblica, porque o Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, experimentou todas as nossas dores e aflições físicas e psicológicas, de acordo com o profeta Isaías. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versos 3 e 4. O Senhor Jesus Cristo, havendo já experimentado todas as nossas doenças e incômodos, está sempre solícito a intervir na vida de seus filhos com a providência da cura miraculosa. Declaramos, pois, que a promessa da cura divina não é somente bíblica, mas igualmente atual. E tendo em vista que o Senhor Jesus Cristo experimentou todas as nossas dores, sendo Ele também um homem de inexcedíveis dores, está sempre disposto a intervir em nossas vidas como amoroso e maravilhoso médico dos médicos. Oitava razão. Nós acreditamos firmemente na atualidade da cura divina, autenticamente bíblica, porque o Senhor Deus providenciou-nos dois meios para se obtê-la: a oração da fé e os dons de curar. Em sua epístola, recomenda Tiago: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Oremos, pois, pelos enfermos, porque, como já dissemos, o Senhor Jesus continua a curar os enfermos ainda hoje. Ele é maravilhoso, o médico dos médicos. Já o irmão Paulo, escrevendo aos Coríntios, menciona os dons de curar que o Senhor nos coloca à disposição, a fim de aliviarmos os sofrimentos alheios, curando-lhes as enfermidades, sempre de acordo com a vontade divina. Entre outros dons, o apóstolo menciona os de cura. Prestemos atenção, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9. Às vezes, porém, o Senhor, em seu amor soberano e inexplicável, decide não nos curar. Segundo nos parece, esta foi a experiência de Paulo, que do Senhor ouviu estas consoladoras palavras: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 9. Sim, agradeçamos sempre ao Cordeiro, porque ele já nos curou da pior enfermidade que um ser humano pode ter: o pecado, cujo diagnóstico é a morte eterna. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra e do ser humano, como nosso Criador, Tu nos conheces perfeitissimamente bem. Sabes que somos pó, porque conheces a nossa estrutura. Sabes como funcionam os nossos sistemas respiratório, digestivo e circulatório. Pai eterno, sabemos também que Tu podes curar todas as enfermidades, mas nem sempre cura todos os enfermos, porque em alguns momentos de nossa vida ouvimos a Tua palavra consoladora, como aconteceu com Paulo: a minha graça te basta. Mas, neste momento, alguns enfermos estão nos ouvindo, estão implorando pela cura divina, e segundo a Tua vontade, cura-os, restabelece-lhes a saúde, dá-lhes perfeita saúde. Ó Senhor, dá-nos disposição para buscar os dons espirituais da cura divina, e que possamos também orar pelos enfermos, impondo-nos as nossas mãos sobre eles, para que sarem. Nós acreditamos na cura divina. Às vezes, Senhor, sentimos-nos fracos e prestes a partir, mas eis que a cura divina nos é ministrada. Visita agora, Senhor, os hospitais, dá sabedoria aos médicos, dá-lhes iluminação, sê com eles. Senhor, não somos contra os médicos, porque Tu os deixaste, e São Lucas, o Teu servo, também era médico, mas em muitas ocasiões o poder dos médicos é nulo. É aí que Tu entras. Ó Deus, nós Te agradecemos pela cura divina, porque é bíblica e atual. Ó Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, o médico dos médicos. Em nome dele, amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos. Amém.